Olá, meus alunos e minhas alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar um pouquinho de álgebra. Vamos iniciar, então, pela definição de álgebra, tá? A álgebra, então, é um ramo da matemática que generaliza a aritmética, ou seja, não trabalhamos aqui mais com números fixos, tá? Por exemplo, 1, 2, 3. E sim entra as variáveis ou incógnitas, como, por exemplo, a famosa variável x, tá? Mais específico, então, a aula de hoje é referente ao conteúdo de álgebra do sétimo ano do ensino fundamental e vamos ver aqui alguns exercícios sobre expressões algébricas e um pouquinho de sequências, então. Vamos iniciar? Vamos lá. Exercício número 1. Represente em símbolos matemáticos a expressão a metade de um número mais o seu dobro. Bem, meus alunos, vejam aqui. Ó. Se eu pergunto para vocês, tá? Melhor. Perguntar para vocês, qual é a metade do número 4? O que vocês vão responder? Que é o 2. Por quê? Porque 4 dividido por 2 é 2. Logo, 2 é a metade de 4. Se eu perguntar para vocês qual é a metade do número 10, vocês vão me responder que é 5. Por quê? Porque 10 dividido por 2 é 5. Agora, quando eu tenho a metade de um número, eu vou usar o mesmo raciocínio. Só que agora não tem mais um número ali. 4, 10, 2, 3, 5. Eu tenho o quê? Uma variável, ou seja, um x. E qual é a metade desse número que eu não sei o valor? Vai ser ele dividido por 2. Então, a metade de um número, x sobre 2. Mais, ó, observem bem, ó, eu tenho mais aqui. Então, mais o seu dobro. Se eu perguntar para vocês qual é o dobro de 2, vocês vão dizer que é 4. Por quê? Porque o 2 vezes 2 é 4. Se eu perguntar para vocês o dobro de 3, vocês vão responder que é 6. Porque 3 vezes 2 é 6. Se eu perguntar o dobro de 4, o dobro de 4 é 8. Porque 4 vezes 2 é 8. E assim sucessivamente. Logo, eu posso representar aqui o dobro de um número qualquer, é esse número multiplicado por 2. Portanto, em álgebra, nós representamos o dobro de um número como 2x. E a expressão aqui, que está em português, ela em símbolos matemáticos seria x sobre 2 mais 2x. E aí o aluno pergunta o seguinte: professor, posso usar qualquer letra do alfabeto? Sim, meu aluno. Pode usar o A, pode usar o B, pode usar o C, pode usar o D, qualquer letra que você queira. Eu prefiro usar o X aqui. Por que eu prefiro usar o X? Porque se você for estudar por intermédio de um livro, você vai ter lá muitas das vezes a letra X. Tá? As variáveis mais famosas, tá? X, Y e Z, muito utilizado, tá? Não quer dizer que não possa utilizar outras. Pode, mas a gente utiliza essas três aqui principalmente. Bem, agora o cálculo do valor numérico da expressão 3x mais 5. Tá? Só vou tirar daqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui embaixo, 3x mais 5. Tá? Então, primeiro, ó, eu tenho um valor atribuído a x, que é 7. Como é que eu vou proceder? Eu vou substituir o x pelo seu valor indicado no exercício. Nesse caso aqui, o x vale 7. Portanto, eu tenho 3 vezes o 7 mais 5. Tá? Ordem aqui, prioridade. Ó, resolvo primeiro a multiplicação. Tá? Então, ordem, ó, vou resolver radiciação ou potência. Tá? Depois, vou resolver multiplicação ou divisão. E, por fim, adição ou subtração. Tá? Sempre nessa ordem. Não importa quem vem primeiro. Aqui
coincidiu, envia a multiplicação primeiro, mas se ela tiver depois, como por exemplo, se fosse isso aqui, ó, 5 mais 3 vezes 7. Eu não iria resolver 3 mais 7 e depois multiplicar. Eu continuaria resolvendo 3 vezes 7 para que o resultado, sim, seja adicionado a 5, ok? Então, 3 vezes 7, 21, mais 5. Só colocar um sinalzinho de igual aqui, tá? 21 mais 5, aí ficou fácil, né? 26, tá? Então, o valor numérico da expressão quando x vale 7 é 26, ok? Agora um pouquinho das sucessões. Então, aqui já entra o conteúdo de sequências, tá? Então, vamos lá. Nós temos dentro das sequências, por exemplo, tá? A sequência dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E segue, tá? Então, cada termo dessa sequência, nós vamos representar pela letra A. Tá? E a posição de cada um desses termos vão estar aqui no índicezinho. Ó. Por exemplo, o 1 é o A1, o 2 é o A2, o 3 é o A3 e assim sucessivamente. Isso, em termos genéricos, nós vamos ter que essa sequência aqui, lá pelas tantas, vai se tornar a N. Tá? O que é esse N? Nada mais, nada menos do que a posição do termo na sequência. Portanto, se eu tiver o A6, o N aqui vai valer 6. Então, eu teria, por exemplo, o A6. Tá? O A é referente ao termo e o índice N é referente à posição desse termo na sequência. Ok? Então, se eu pegar aqui, ó, primeiro termo, utilizando essa fórmula aqui, tá? Se eu pegar o primeiro termo, eu vou ter n igual a 1. Tá? Para n igual a 1, eu tenho o quê? Eu tenho 1. Deixa eu só colocar uma seta aqui para ficar melhor. Tá? Eu tenho 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Agora, quero descobrir o segundo termo dessa sequência. Então, eu vou atribuir o 2 ao n. Logo, substituindo o n aqui, eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, logo 4. O terceiro termo vai ser o A3, ou seja, o n vale 3. Portanto, 3 ao quadrado, que é igual a 9. Tá? Agora, o 4, né? N igual a 4. Portanto, 4 ao quadrado é 16. E o N, por fim aqui, como ele quer, deixa eu ver, ele quer só a sucessão, não quer a quantidade, ele não definiu, né? Então, a gente vai fazer até o N igual a 5. Então, 5 ao quadrado igual a 25. Então, essa é a sequência quando eu tenho, por exemplo, ó, representando ela, a N igual a N ao quadrado. Tá? Essa sequência seria, então, 1, 4, 9, 16, 25 e assim por diante, ok? Agora eu tenho como fórmula 2n mais 1, ou seja, agora que vocês já aprenderam aqui, vamos pegar o primeiro termo. No primeiro termo eu vou pegar o n igual a 1 e substituir o n aqui na fórmula. Logo eu vou ter 2 vezes 1 mais 1. Quanto é 2 vezes 1? É 2. Mais 1, 3. Segundo termo dessa sequência, n igual a 2. Substituindo n por 2, fica 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1, 5. Terceiro termo dessa sequência, n igual a 3. Portanto, 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, aqui, ó, observem bem, ó,
Essa não é a sequência dos números ímpares, começando em 3? É. Então, 3, 5, 7. Qual seria o próximo? 9, 11 e assim por diante. Ok? Tá. Bem, no exercício 4, tá, é pedido para indicar o coeficiente e a parte literal do monômio abaixo. Tá? Então, aqui, ó, tem número escondido. Ó. Por exemplo, se eu tenho menos a, meu aluno, isso é igual a menos 1 que multiplica a. Então, aqui, ó, o coeficiente do menos a é representado por menos 1, que é a parte numérica. Tá? O coeficiente é sempre os números. Tá? E a parte literal são as letras. Tá? Pode chamar de letras ao invés de variáveis, tá? Não tem problema, tá? Mas entenda que a letra, a variável ou a incógnita é a parte literal. Tá? E se eu tenho a dividido por 3, o coeficiente é 1 dividido por 3, que multiplica a. Então, aqui, ó, abrindo essa fórmula aqui, isso aqui é igual a menos 1/3, que multiplica a. Logo, deixa eu só trocar de cor para ficar um pouquinho mais colorido. Tá? Logo, eu tenho ó, aqui, tá, em azul, o nosso coeficiente. Tá? E aqui em verde, a parte literal. Tá? Então, nesse exercício, pedia mesmo só para indicar quem são os coeficientes, ou quem é o coeficiente, e quem são ou quem é a parte literal. Tá? Então, cuidem. Tá? Quando tenho menos a, tenho menos 1, que multiplica a. Então, o coeficiente aqui não é que nem, às vezes, o coeficiente é só o 3. Não. Tá? O coeficiente é menos 1/3. Ok? No 5, nós temos o quê? A soma dos termos semelhantes de cada item. Tá? Então, por exemplo, tá? X, ó, parece redundante, mas x igual a x. Então, parte literal é a mesma, eu posso somar. Agora, eu não posso somar o coeficiente de x ao quadrado com o coeficiente de x. Por quê? Porque não é a mesma parte literal. Tá? São diferentes. Nesse caso, eu tenho 8x menos 3x. Então, ó, vou pegar os coeficientes, 8 menos, por quê? Porque eu tenho o sinal de menos aqui, e 3, e conservo a parte literal. Quanto é 8 menos 3? 5. E multiplica x. Então, 8x menos 3x é igual a 5x. Tá? Aqui, mesma coisa, só tenho, ao invés de 2 termos, eu tenho 3 termos. Tá? E observem, ele tem a mesma, os termos têm a mesma parte literal. Tá? Então, eu posso somá-los ou subtraí-los. Então, tem aqui, primeiro coeficiente, 3. Que sinal que vem aqui? Negativo, menos. Segundo coeficiente, 6. Qual o sinal que vem depois? Menos. E aqui, o último coeficiente, 4. Cuidem para não trocar o sinal aqui. Conservem o sinal da operação que está aparecendo. Se está aparecendo adição, mantém adição. Se está aparecendo subtração, mantém subtração. Se está multiplicando, continua multiplicando. Não troquem, tá? Senão vai dar um resultado diferente, ou seja, diferente daquele resultado correto. Tá? Então, aqui, ó, subtração, ó, tem sinais diferentes. Lembrem-se, aqui na frente não, a gente não coloca, mas tem o sinal positivo aqui. Tá? Por quê? Porque o 3 é igual a mais 3. Tá? Então, eu não preciso escrever ele. Eu já tenho que subentender que ele existe ali. Então, tem mais 3 menos 6
Isso é igual a menos 3. Menos 3 com menos 4, isso dá igual a menos 7. E que multiplicar. Tá? Podem pensar da seguinte forma. O 3 eu posso representar como 1 mais 1 mais 1. E o menos 6 eu posso representar como menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. E eu vou colocar aqui em cima, menos 1, tá? E aí, cada positivo anula um negativo, ó. Ó. Restando o quê? 3 negativo. 3 negativo, ou seja, menos 3, tá? Isso aqui é menos 3. Com menos 7, agora eu não vou subtrair, agora eu vou adicionar e conservar o sinal. Ou seja, isso vai ser igual a menos 7A. Tá? Bem, agora nós temos aqui a adição, né, a soma com fração. Tá? E observem, ó, essas frações aqui são com denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que calcular o MMC. De quem? Dos denominadores que aparecem ali. Nesse caso, 2 e 5. Como calcular o MMC? Vou pegar o 5, o 2 e vou fatorar em números primos. Então, ó, o 2 divide 2, dá 1 e mantém o 5. 5 divide 5, que dá 1, mantém o 1. Traço e multiplico os fatores que aparecem aqui, ó. Tá? Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Portanto, o MMC de 5 e 2 é 10. Tá? Fazendo, então, primeiro a parte numérica, temos que 2 quintos mais 5 meios igual. Aqui que eu vou usar o valor do MMC. Então, ó, qual é o valor do MMC? É 10. Então, vou colocar 10 aqui. Agora, ó, eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2 é 4. Mais 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 5, 25. Igual. 4 mais 25, 29. E mantenho 10. Ok? Então, lembrem-se, adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, eu tenho que fazer o MMC e a seguinte operação. O resultado do MMC divide os denominadores e multiplica os numeradores, mantendo o sinal. Tá? Como resposta, então, a parte numérica, a parte dos coeficientes, é 29 décimos de M. Por que M, professor? Porque o M está aqui, ó. Eu tenho que manter a parte literal. Tá? Então, aqui seria a resposta. E, por fim, aqui, então, tem, fazendo a soma, eu tenho, ó, coeficiente aqui, 2. Ó, lembrando, eu posso somar porque eu tenho a mesma parte literal nos três, ó. Y, Y e Y, tá? Então, 2, qual é a operação? Adição. Aqui, o outro coeficiente, 4. Operação, menos, e o coeficiente aqui, 6. E parte literal, o Y, tá? 2 mais 4, 6. 6 menos 6, 0. 0y, isso aqui é igual a 0. Logo, nós temos como resultado um polinômio nulo. Ok? Número 6, então, tá? O número 6 é só identificar a sequência aqui abaixo, ó. Olhem a sequência, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Que sequência é essa? Essa é a sequência dos números primos. Não é os números primos? É, são os números primos. Tá? E ele está perguntando quem é o próximo número primo. Ó, não pode ser 38, número par,
39 é múltiplo de 3, 40 é número par, só pode ser o 41. Logo, o 41 é um número primo porque só pode ser divisível por ele mesmo e por 1. Portanto, o próximo número primo aqui é o 41. Tá? E, para finalizar nossa revisão, então, nós temos, forme uma sequência que seja representada por uma fórmula recursiva. Tá? O que é uma fórmula recursiva? Por exemplo, tá? Vamos pegar aqui, 3, 7, 11, 15, 19, tá? São os 5 primeiros termos, tá? Então, nós temos, ó, podemos observar o seguinte, ó, vou pegar um azulzinho aqui, fica melhor. Ó, do 3 para o 4, o que está acontecendo? Aumentou 4 unidades. Do 7 para o 11, aumentou 4 unidades. Do 11 por 15, aumentou 4 unidades. Do 15 por 19, aumentou 4 unidades. Então, com isso, eu quero dizer para vocês que, né, quando a gente quer formar uma sequência, tá? Essa aqui seria uma sequência. Mas por que ela é uma sequência recursiva? Ó? Porque eu preciso sempre do número anterior para calcular o próximo. Então, isso em termos genéricos é AN igual, ó, ao número anterior, ou seja, quem é o número anterior ao AN? O AN menos 1. Mais quantas unidades aqui está somando? 4 unidades. Tá? Lembrem-se, ó, eu tenho o AN, tá? Uma sequência qualquer, o AN. Qual é o termo que vem depois do AN? Vai ser o AN mais 1. Tá? Por exemplo, se aqui for o A3, quem é que vem depois do A3? Ó, o AN mais 1, ou seja, se eu tenho 3, o N vale 3, 3 mais 1, 4. Então, vem o A4. Tá? Agora, quem é o termo anterior ao AN? É o AN menos 1. Ou seja, se eu colocar o 3 aqui, ó, 3 menos 1 é 2. Então, é o A2. Lembrem-se disso. Ó. AN menos 1, AN mais 1 são as representações genéricas dos termos das sequências. Tá? Outra sequência, então, recursiva, tá? Seria, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 2, 6, 18, 54 e mais um para fechar, 162. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Tá? Ó, do 2 para o 6, estou multiplicando quantas vezes? Estou multiplicando 3 vezes. Do 6 para o 18, estou multiplicando 3 vezes. Do 18 para o 54, multipliquei 3 vezes. Do 54 para o 162, multipliquei 3 vezes. Portanto, essa sequência aqui tem uma fórmula genérica que é o AN igual ao AN menos 1 que multiplica 3. Tá? Então, ou seja, eu preciso saber do termo anterior para calcular o próximo termo. Claro que aqui, pessoal, quando se tem fórmula recursiva, tá? Eu já ia me passando aqui, eu tenho que colocar a seguinte notação, ó. Isso aqui vale para n maior do que 1. Por quê? Porque eu tenho que te fornecer o primeiro termo, já que é uma fórmula recursiva, tá? E aqui mesma coisa, ó. O n tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque um termo tem que te fornecer para te poder calcular o próximo. Senão, não é uma fórmula recursiva. Tá? O que seria uma fórmula não recursiva? Tá? Uma fórmula não recursiva, vou colocar nesse cantinho aqui. Uma fórmula não recursiva é aquela que a gente acabou de fazer. Ó. Por exemplo, n ao quadrado. Tá? Isso aqui ó, é AN igual a n ao quadrado. Por exemplo, quero saber o A10. Quem é o A10? Tá? Ó, eu não preciso saber do A9 para saber o A10. Basta eu pegar o n, substituir aqui, 10 ao quadrado, isso vale 100. Ou seja, eu precisei saber do A9? Não. Eu posso calcular o A10, posso calcular o A30, posso calcular o A50, a posição que eu quiser. Mas nessas duas fórmulas
aqui e aqui, eu preciso saber o termo anterior para poder calcular o próximo. Então, quando isso acontece, ela é chamada de fórmula recursiva. Quando eu não preciso saber o termo anterior, é uma fórmula não recursiva. Certo? Então, fechou para essa videoaula. Até uma próxima.